Namo Vishnupadaya Radhikaya Priyatmane Shishimad Bhaktivedanta Narayani Namane Sri Krishna Lila Katane Sudaksham Navdhari Madhuri Ganashtayuktam Param Varinyam Purusham Mahantam Narayanam Tam Shrasanamani Hridani Nam Bhakti Shiromani Cha Shri Krishna Padabdi Dhritai Kariti Chaitanya Lila Amrita Sara Saram Narayanam Tam Satatam Prapadi Tavavasmi Nadivami Tvavina Iti Vinyayaraditvam Nayaman Charanantika. Satchidananda Shila Bhaktivinoda Thakur Jai Mahagranta Gavadara. Então, Radhe para todos. Quem está chegando. A gente vai dar continuidade ao Mahagranta, ao grande livro. Então, meu amor, bom dia, Hare Krishna. Javadharma. Então a gente parou, né? Teve um problema técnico e não foi gravado. Então a gente sempre dá um resuminho, né? Que é bom. O Vrajanatha, ele era um lógico, que era um campeão, né, na lógica ali no Nyaya. Ele tinha um rival e esse rival fez uma mandinga para ele, para que ele, na verdade, ele queria que ele morresse, mas aparece uma voz do céu, vem e diz que ele nunca mais iria atrapalhar esse cara, né? O rival dele. E acontece que ele acaba se encantando, o Rajanatha se encantando com Chaitanya Mahaprabhu por meio da lógica. A gente sabe que Mahaprabhu era um grande professor de lógica também. E por meio disso, essa entrada de Bhakti, né? Até a gente fala que Krishna diz na Gita que tem 4 tipos de pessoas que se atraem por ele. O aflito, acho que é a maioria, o curioso, aquele que procura dinheiro, Artarti, e o sábio. Então ele meio que é o sábio. Que diz que, inclusive, Krishna fala que esse é o melhor desses 4. A gente contou a história de Dhruva Maharaj ontem também. Dhruva Maharaj, aquele que busca Artarti, né, coisas materiais, ele se transforma também. Então isso é bem interessante, né? Que mesmo que a pessoa não vá por Bhakti, que a maioria não vai mesmo, acaba se enamorando, né, de Bhakti. E ele vai explicar aqui, isso aqui. Ele acaba indo procurar o Babaji, né, outro Raghunatha, Dasa Babaji, e já mais com fé, né? E ele vai fazer as perguntas. A gente está nesse ponto, que é o capítulo 12, chamado Nitya Dharma Sadhana e Sadhya, ou seja, o Dharma eterno, né, a natureza eterna, a prática, que é o Sadhana, e Sadhya, a meta. Então a gente parou aqui, Babaji fala assim: Nyaya Panchanana Mahashaya, que era o título, né, de Virajanatha. Qualquer um que estude o Nyaya Shastra, as escrituras sobre lógica, então inquire, né, se pergunta sobre Sadhya e Sadhana, é certamente abençoado nesse mundo, porque a meta principal do Nyaya Shastra é compilar verdades axiomáticas por meio de análise lógica, né? Um axioma é aquela verdade que não precisa ser provada, é uma verdade em si. É uma perda de tempo, continua Babaji, né? Estudar o Nyaya Shastra apenas para aprender como se ocupar em argumentação lógica, seca e debate. Que são os sofistas gregos, né, que a gente viu isso. Se alguma pessoa faz isso, seu estudo de lógica produz um resultado ilógico. Legal, né? Então, o próprio estudo de lógica traz um resultado ilógico. O seu trabalho é fútil e
gasta a sua vida em vão, passa toda a vida toda em vão. Né? Por que o resultado é ilógico? Porque tudo que é lógica, né, esse pessoal, a gente falou da outra vez, ficam elocubrando mentalmente. Então, já comparou, né? O prazer, tem pessoas que têm prazer em malhar, né? Fazer ginástica, né? Exercitar o corpo. E eles gostam de exercitar a mente, a inteligência, né? Ficam procurando argumentos X, Y, aí um debate com o outro, e assim por diante. Então, eles usufruem de uma forma sutil, né? Uma forma muito mais etérea, assim. E o marombeiro, né, digamos assim, ele usufrui de uma coisa mais grosseira. Um mais do corpo sutil e outro do corpo grosseiro. Então, ele continua. Sábia significa verdade, que é alcançada por entender, desculpa, por se submeter a uma prática específica. A prática chama-se sadhana, e ela é o meio pelo qual uma pessoa adota, e o meio pelo qual uma pessoa adota para obter essa meta, esse sadhana. Aqueles que estão presos por Maya têm visões diferentes dos objetos como sendo a meta última da vida, de acordo com suas tendências e qualificações. Na realidade, contudo, existe somente um único e uma meta única e suprema. Vai discorrer mais sobre isso. Existem 3 metas que uma pessoa pode tentar alcançar, né? E diferentes indivíduos vão escolher uma ou outra de acordo com a sua tendência e elegibilidade, que é o famoso adhikara. Essas 3 metas são bhukti, mukti e bhakti. Bhukti é o usufrute, né, material. Mukti, a gente já sabe que é a libertação disso, na verdade. E depois bhakti, grosso modo, devoção a Deus, né? Aqueles que ficam enamorados com as atividades mundanas e que ficam distraídos pelos desejos do material, do prazer material, eles assumem bhukti, né, o prazer, como sua meta máxima, natural, né? A gente até já falou isso. Depende muito de que corpo ele fica identificado, né? Quando a pessoa mais com um corpo grosseiro, ela procura mais prazer material sutil, como a gente até falando desse rapaz, procura mais o prazer mais sutil, né? Menos denso, que é a mukti, que a meta seria mukti, e o mais transcendente é bhakti. E ele continua aqui dizendo que os shastras, né, as escrituras, são comparadas a uma kamadhenu, que é uma vaca celestial, mística, que dá tudo o que você quer. O que você quer, ela dá leite, iogurte, leite condensado, até outras coisas. Então, compara os shastras a uma vaca desta celestial, porque o ser humano pode obter qualquer objeto que deseje por meio do shastra. E isso que fica assim, um pouco complicado para a pessoa que não tem um mestre legal assim. Como é que certas coisas são díspares? Às vezes no shastra você encontra uma coisa dizendo que esse é o melhor, a no outro você, não, esse aqui que é o melhor, que a meta é isso, que a meta é aquilo e assim por diante. Em especial, às vezes as pessoas, como não, a maioria não estuda muito, não se aprofunda, para naquilo ali, na meta que ela, né, tem qualificação, como ele falou, de cara para entender. Eu vejo assim, muita gente estuda a Gita e eles pegam uns pontos assim que é onde eles podem entender, né, e naturalmente é a meta deles. Muita gente gosta daquele capítulo do Viratrupa, né, quando Krishna fala que ele mostra aquela forma dele de todo o universo. Eu vejo que muita gente gosta disso, né? Ou então tem
uma parte que Krishna fala que você tem que ter um tempo para se distrair, um tempo para trabalhar, um tempo para, sei lá. Então, na verdade, Krishna está dando, né, parece que, pô, vem cá, ele fala aqui isso, mas tem uma fala que ele manda largar tudo, né? Ele mostra essa forma, mas depois ele fala que a melhor forma é de chama Sundara. Então, tem que analisar o todo, não só analisar com a nossa mente, né, mas o guru que tem que dar o pulo do gato, né, o Gurudeva que ele dá o pulo do gato, dessa abrangência do Shastra. A maioria dos Shastras tem essa abrangência, que inclusive é uma coisa extremamente inteligente, porque ele sabe que ninguém está no mesmo, né, todo mundo não está no mesmo nível, né, cada um está no nível X, então o Shastra ele abrange todo esse tipo de pessoa. Ele quer sempre dar um upgrade para a pessoa. Se ela está no nível X que não entende aquilo mais elevado, tem para ela. O outro tem para todo mundo no Shastra, por isso que ele fala que é Kama Deno. Bem legal. Então eles conseguem abranger, na verdade, todo mundo. Então, continuando aí, né? Os Shastras que lidam com karma explicam que o desfrute material é a meta para aqueles que são elegíveis a se ocupar nas atividades frutivas. E estes Shastras delineiam todas as variedades de prazer material que uma pessoa pode alcançar neste mundo. As divas que aceitaram os corpos materiais são particularmente inclinadas ao desfrute sensual, né? E o mundo material é a morada que facilita isso. O prazer que uma pessoa desfruta por meio dos sentidos, desde o nascimento até a morte, é conhecido como o desfrute pertinente a essa vida. Existem muitos diferentes tipos de prazeres sensuais que uma pessoa pode usufruir no estado que ela alcança após a morte. Então, o verdadeiro desfrutador, né, digamos assim, ele conhece, ele conhece também, né, que existe vida após a morte, ele quer usufruir também depois, né? Então ele não para só aqui. Então a gente pode perceber que a nossa cultura, ela nem é uma cultura mesmo de usufruidores, né, de desfrutadores mais profundos. Se a gente analisar o nosso tipo de desfrute, é bem baixo, né, bem grosseirão mesmo. A gente vai ver aqui como ele vai falar dos verdadeiros prazeres do mundo da matéria. Existem muitos diferentes tipos de prazeres sensuais que uma pessoa pode usufruir no estado que uma alcança após a morte. Eles são chamados de amutrika sukha, né? Que é o sukha, o desfrute, amutrika pós-morte, né? Em outra vida, digamos assim. Por exemplo, os prazeres da esfera celestial, que incluem residir em Swarga, que são planetas maravilhosos, ou Indraloka, que é o planeta de Indra, e você testemunhar a dança das meninas celestiais, conhecidas como Apsarais, sorver o néctar da imortalidade, né? Sentir as flores fragrantes e ver a beleza dos jardins de Nandanakanana, que eles são descritos, maravilhoso, tudo maravilhoso. Ver a maravilha de Indrapuri, que é a cidade de Indra, ouvir os sons melodiosos dos Gandharvas e ficar na companhia de damas celestiais conhecidas como Vidyadáris. Então, Dari quer dizer aquela que segura, né? Tem Giridari, aquela que mantém, que tem Vidya, que tem conhecimento. Então, é interessante isso aqui, que a gente quer ver que o que a gente procura mesmo em prazer, óbvio que está relacionado à nossa atmosfera, né? É muito fraco, né? Muito fraco. Imagina você tomar Arbiri Night
ficar tonto, cair por aí, né? Usufruir desses corpos, né? Que são, imagina um ser celestial que ainda é mortal, isso aqui para ele é lixo. É lixo. Esse corpo grosseirão aqui, com. Ó, né? Tá saindo porcaria aqui do. Eu fiquei gripado e saem uns melecos aqui, uns trecos aqui. Né? Sangue, osso. Caraca, se você pensar, né? Nem bons materialistas nós somos. Né? E esses seres, eles não têm esse corpo que a gente tem, não sua, não tem esse calor infernal que está tendo aqui no Rio. Né? Você não, 2 dias depois, a gente já está meio fedendo, tem que lavar roupa. Os caras não têm isso. Não tem estação de fruta, fruta tal, não tem preço, não tem inflação. Olha só, né? E a gente tenta, eu sempre falo, eu moro aqui perto da Lapa, e às vezes eu vejo gente, assim, comendo gente normal, digamos assim, num restaurante perto do lado do lixo. Pô, que prazer estranho, né? E é mais ou menos o que eles têm essa ideia da gente, esses seres. Né? Como é que o cara desfruta disso aí? Isso é lixo para ele. Então, nós não somos nem bons materialistas no sentido que a gente não está fazendo boas atividades para, pelo menos, chegar nessa plataforma, né? Quando eles falam de karma kanda, essa karma kanda, quer dizer, essa sessão onde tem karma, eles estão vislumbrando um prazer superior, material, tudo bem, né? Não é o ideal que a gente quer, mas só para a gente mostrar isso aqui. Nos lugares paradisíacos, o negócio é paradisíaco. Você não sofre. Inclusive, eu acho que comentei uma vez que o único sofrimento de alguns desses planetas é ver que alguém não está lá. Ele olhar para baixo e fala, caramba, o cara não está aqui, coitado, está sofrendo. Aí ele sofre um pouquinho. O resto é só prazer. Né? Então a gente vê como a gente, nem bons materialistas, né? Nem somos materialistas. Esses devas realmente são materialistas refinados. E ele continua. Acima de Indraloka, do planeta de Indra, existe uma sucessão, né, de planetas que são Maharloka, Janaloka, Tapoloka e, por final, Brahmaloka, que é o mais elevado. Os Shastras dão poucas descrições em Maharloka e Janaloka. Eles dão mais descrições sobre Indraloka. Indraloka é onde você curte mais. Janaloka, Tapoloka, Satyaloka. Esses são os países mais de uns sábios. A gente vê no Brihad Bhagavatamrita, então eu acho que o Mahakala, não sei se ele está. Teve uma época que ele estava lendo o Brihad Bhagavatamrita. E eles dão algumas descrições. Né? Gopa Kumara, ele vai nesses planetas e ele, né, fala sobre eles um pouco também. Isso é mais para de sábio, de yogi, então não tem esse prazer ainda assim, né? Eles curtem mesmo, mas é ficar meditando e tudo, usufruindo do Shastra, falando sobre Shastra, né? Como o próprio nome diz, ele tapou louca, tapou, é o planeta de Taparra, das austeridades. Brahma louca diz que só tem sábio. Inclusive é muito fácil, quer dizer, muito fácil. Existe uma tendência muito grande de você transcender ali, estando por Brahma louca. Você está, especialmente esse Brahmana, que é um Vaishnava puro, tendo a companhia de pessoas alto nível mesmo. Né? Está buscando apoio para a edição, ó, do Brihad Bhagavatam, que é bem bacana, que na verdade é só um pedaço, né, pelo menos em inglês, do meu Gurudeva. Ele não para o inglês, eu acho que não tem todo o Brihad Bhagavatam, mas tem uma parte, tá? Que é bem interessante. Que é essa viagem de Gopakumara, né? Vários, é bem interessante que o Gopakumara vai para vários planos da matéria, e ele tem essa, é bem interessante, bem interessante. Então, ele continua falando que o Shastra, na verdade, ele fala um pouco sobre esses planetas que estão acima de Indraloka, fala mais de Indraloka. E assim,
Ao contrário, né, o prazer sensual dessa terra, que é chamado burloka, é extremamente grosseiro, como a gente estava falando. A regra é que quanto mais elevado é o sistema planetário, mais sutil são os prazeres, né? Essa é a única diferença entre essas moradas. De outra forma, a felicidade que se alcança em todos os planetas é meramente um prazer sensorial. E não existe felicidade outra senão isso. Então, assim como a gente é lixo, nesse sentido, para os seres celestiais, né, aquele prazer todo é lixo para os grandes transcendentalistas. Né? Não vale nada também. A felicidade espiritual, Chitsuka, está ausente em todos os planetas. Pois a felicidade encontrada em tais planetas está relacionada ao corpo sutil, que consiste de mente, inteligência e arrancara. E é meramente uma semelhança da consciência pura. O desfrute de todos esses tipos de prazeres é chamado de bhukti, que nem boga, né? Todo mundo sabe boga. Boga vem da mesma raiz. Bhukti vem do mesmo prazer. Boga é desfrute. Né? E o sadhana para as divas, enrolados nesse ciclo de karma, consiste em atividades que eles adotam para satisfazer suas aspirações pelo esse prazer. Né? Então, tem sessões, justamente nos Vedas, que lidam com esse tipo de pessoa, que querem isso aí, e eles vão falar, isso é legal mesmo, é isso aí que você tem que fazer, a meta é essa, alcançar esses planetas, né? Por isso que a gente falou no começo que às vezes confunde um pouco. Aí ele cita um verso do Ayurveda, na verdade um pega assim, fala assim, aqueles que desejam alcançar os planetas celestiais devem realizar Ashwamedha Yajna, né? Que é aquele famoso sacrifício de Ashwa quer dizer cavalo. Os Shastras descrevem muitos diferentes tipos de sadhana para obter bhukti, tais como um tipo particular de sacrifício de fogo chamado Agnishtoma, oblações, oferendas, né? Há certas classes de devatais, de devas, cavar poços, né, para conseguir bom karma, construir templos e realizar similares trabalhos benéficos para outrem. Cerimônias, né, também realizadas nos dias das luas cheias e das luas novas. Então, tem muita coisa isso. Você encontrar nos Vedas, tem várias dessas coisas. Inclusive até o Ekadashi, na verdade é a Ekadashi, né, uma moça. Muita gente, né, não tem aquela história de Ekadashi, no final tem a benção, pereré. Então, se você vir isso como um processo para conseguir algo material, né, não é o ideal, mas tudo bem, está fazendo ECAD. Um dia ECAD vai dar um upgrade para essa pessoa. Então, vai depender muito, muitas práticas dependem muito da consciência da pessoa. Né? A gente sempre conta aquela música de Bhaktivinoda Thakur, Shuddha Bhakta, que fala, né, Jatana Palana Kori, que esses Madhavatitas, esses dias de Madhava, né, eles têm que ser observados com muito cuidado. Então, quando fala com muito cuidado, Jatana Palana Kori, né, fala, né, com fala, né, como o Gopal que ele protege, né? Então você tem que estar protegido desses pensamentos. Ah, não, esse Ekadashi que é bom porque me traz opulência, esse Ekadashi, se eu fizer direitinho, eu vou dar uma benção lá para minha mãe, ou eu vou conseguir um cônjuge muito especial, conseguir ter filho, tem muita coisa disso. Nos Vedas, você vai ver muitos tipos de coisa, né? Então, quando o Bhaktivinoda
Thakura, nessa canção, ele fala na Kuri, e você tem que ter cuidado para esses pensamentos não virem. Não fala, não, Bhakti Janani, que ele também cita, que Ekadashi é para gerar Bhakti, né? Janani é a mãe de Bhakti. Então, a gente vê quando a gente for em Govardhana, no final do ano, tem muita gente circunvirando Govardhana e fazendo umas coisas umas austeridades grandes, né? Eles circungiram Govardhana, são 21 quilômetros aproximadamente, deitados, né? A gente até publicou, publicou na Conexão Índia umas fotos, vídeos das pessoas, né, que fazem prestam Dandavati, giram, a gente fica meses fazendo isso. Mas às vezes é só para obter uma coisa material. Eu me lembro que o Gurudev falou, a maioria aqui é uma bênção material. Então, né, muita relação para não muito prazer, né? Então, a gente tem que, assim, estar sempre com a consciência, tentar, né, focado mais nisso. No verdadeiro sadhya, como ele está explicando, que vai ser Bhakti. Verdadeira meta. Alguns daqueles que são oprimidos pelas misérias da existência material consideram os 14 sistemas planetários, que são as moradas de todo o desfrute material, inúteis. Perguntinhas, por favor. Pode falar. Prabhu. Deixa ele Hare Krishna, reverência, Prabhu. Deixa ele a gente já tinha ouvido falar outras vezes, né, Prabhu? E o senhor aí, nesse trecho aí, o senhor está citando bastante essa situação, né? E aí, meio uma pergunta, meio uma constatação minha, né, Prabhu? O quanto vamos dizer assim, difícil de se situar, né, Prabhu? Porque, tipo assim, amanhã ou depois a gente vai estar lá na Índia e a gente vai ver uns yogis lá se abstendo de tudo, né? E ainda assim aquele cara ali não está em Bhakti, né? E aí a gente vê outras pessoas lá fazendo essas austeridades e ainda assim aquilo não é Bhakti, né? E aí daqui a pouco a gente vai ver o outro lá, não, aquilo ali ainda não. E o quanto a gente precisa ter uma visão assim refinada, né, Prabhu? De se situar bem, né, nesse sentido dessa busca espiritual, né? Porque a gente vê assim que é um cabedal de buscadores, né, Prabhu? Confuso. Por isso que tem que ter o guru, né? O guru, Sim. quando a gente está falando, que dá o pulo do gato, senão ainda mais na Índia você não sabe. E às vezes, como você falou, às vezes uma pessoa rica, né, vem com relógio dourado, de ouro mesmo, né, e a Bhakta. Às vezes o outro não tem nada, né, aqueles yogis ali, ralando pra caramba, não tem nada. E não tem nada a ver com Bhakti. E o outro é cheio da grana e tem Bhakti. Pois então. Muito louco. Tem família, um carrão, mas ele está usando boa parte ali, pelo menos boa parte para Bhakti, né? Tem um guru, e eu me lembro que uma vez acho que era um inglês, não sei, rico, empresário lá, aí queria largar tudo para ir para a Índia, discípulo do meu Gurudev. Aí o Gurudev falou, não, larga tudo não. A partir de amanhã você vai ser meu sócio. Né? Provavelmente ele viu que a pessoa não ia durar muito tempo. Fala, não, ó, você é meu sócio, ou seja, né, parte do seu fruto a gente usa para fazer livre, assim por diante, né? Então, isso Bhakti é muito singular,
muito singular. Então, a gente não deve ver muito externo. Inclusive, tem uma história de Gadadhara Pandita, que ele, né, é direcionado para Pundarika Vidyanidhi. E ele vai ver Pundarika, fala, não, ele vai ver Pundarika Vidyanidhi, que ele é um grande sadhu. Aí, quando ele, Gadadhara Pandita olha Pundarika Vidyanidhi, uma roupa de seda, bonitão. Tinha até antigamente tinha escarradeiras, né? Você cuspia como eu faria hoje, pum, de ouro, almofadão, gente abanando ele. Eu falo, pô, que papo estranho. Como é que me recomendaram isso aqui? Pô, esse cara tá curtindo a vida ali, tudo bacana. Aí ele volta, eu acho que para Mahaprabhu, não me lembro. Aí fala, não, volta lá e cita esse verso X para ele. Quando ele cita o verso falando de Krishna, descrevendo a beleza de Krishna, que tem uma flor carnicara, Mundarika Vidyanidhi enlouquece, ele começa a urrar, pula, destrói as almofadas. Krishna, Krishna. A galera fica super espantado. Falei, que é isso? E acaba prestando reverência dele e fala, eu ofendi você, Mundarika Vidyanidhi. Por essa ofensa, você é seu discípulo. Vou te servir o resto da vida. E é legal essa história para mostrar que, né, nem sempre a coisa é o que ela parece. Por isso que a gente tem que ter essa guia, né? Como eles sempre falam que você vai para a Índia, para os lugares sagrados, você tem que ter alguém que tenha a chave do que está por trás da porta. Tem um verso também que fala que se você vai no lugar sagrado só para se banhar, né? Só para como se fosse um turista, você não passa de uma vaca, de um asno. Você tem que ir na companhia de um sadhu para ele poder te mostrar tudo que está por trás disso aí, né? Que a gente não consegue ver. E especialmente pessoa mais inexperiente, mais imatura, não imatura, né? Ela se confunde mesmo, né? Porque tem tanta proposta na Índia, né? Nos lugares sagrados, usufrute grosseiro nos lugares sagrados é muito pouco, muito pouco. Né? Você vai ver, são lugares assim, áridos, austeros. Então, essa coisa mais grosseira, eu acho muito difícil. Para usufruir, eu vou para a Europa. Esse negócio, né? Mas é o usufrute sutil que te pega lá nesses lugares. As coisas filosóficas que vão te pegar. Então, elas te levam até pá, e depois, pum, te derrubam. Tem várias propostas de mil coisas filosóficas, né? Essa que é a sutileza lá. Esse que a gente tem que tomar cuidado. É um frute grosseiro, assim, visualmente falando, né? Vendo de uma forma material, né? Não é um lugar muito agradável, né? Agora, filosoficamente te pega. A gente tem que tomar cuidado com isso, né? Que é esse uso, essa coisa sutil que é muito perigosa. Então, ele continua assim. Aquelas pessoas que desejam se tornar livre do ciclo de karma, ou desculpa, essas pessoas, né, que não acham esses lugares miseráveis, 14 sistemas planetários, né, elas querem se livrar do ciclo de karma, que são os que vão procurar mukti. Eles consideram que mukti é o único sadhya, é a única meta, e que bhukti é besteira, é um aprisionamento esse mundo. Eles dizem assim, aqueles cuja inclinação pelo desfrute material ainda não sumiu, podem perceber que a meta de Bhukti é seguir Karmakanda. Contudo, na Gita é dito assim, quando seus créditos piedosos se exaurem, eles novamente entram nos planetas mortais. Então, essas pessoas sabem que mesmo essa estadia nesses lugares paradisíacos é temporário e vai ter que voltar para cá. Então, é uma besteira, né? Esse verso estabelece claramente que Bhukti é perecível, não é eterno.
qualquer que seja o objeto, qualquer objeto material, ele tem a tendência à degeneração, né? Então, não é espiritual. Devemos nos submeter a um sadhana somente para obter um objeto eterno, ou um objetivo eterno. Mukti eterno. Então, certamente, deve ser o sadhya a meta para as divas. Mukti pode ser obtido por 4 tipos de sadhana. Eles são discriminar entre os objetos temporários e eternos. 1. 2. Renunciar ao desfrute, né, dos resultados desse mundo e do próximo. 3. Desenvolver 6 qualidades, tais como controle da mente e dos sentidos. E 4. Cultivar o desejo por liberação. Essas 4 atividades são um verdadeiro sadhana. Isso não são os bhaktas falando, tá? Este é o ponto de vista daqueles que consideram mukti como objeto de obtenção, né? E os shastras propõem jnana kanda, né, sobre isso, né? Ou seja, de novo, né, vai ter uma cessação, uma parte que vai falar isso. Olha, isso é o melhor, porque eu uso para ver, celestial é bom, mas acaba. Então, isso não é legal, pererel pandus, né? Os shastras, de novo, ele fala, são como kamadhenu, então essa vaca celestial que dá o que você quer. E eles arranjam diferentes situações para as divas de acordo com sua qualificação, com seu nível, né? Mukti é geralmente entendido como sendo a cessação do ego individual. Contudo, se as divas retêm a sua individualidade, sua existência individual e identidades, quando elas alcançam isso, Mukti não pode ser sua meta final. Isso significa que as divas somente podem adotar Mukti até o limite da aniquilação do eu individual, Nirvana. Mas, porém, as divas são eternas, então elas não podem realmente ser aniquiladas, né? Ou seja, todo mundo já sabe essa história, que, né, o objetivo do Mukti, você elimina qualquer vestígio de identidade, né, pessoal, assim, né, individual. Vai ser tudo um, né? Somos um, né? Isso que a gente vê mais. Isso a gente vê que é mais ou menos uma pirâmide. A base da pirâmide é karma, a metade da pirâmide é jnana, e a pontinha é bhakti, né? A maioria das pessoas procuram karma, que é esse usufrute, uma quantidade menor a libertação desse mundo e uma menor ainda bhakti. E depois tem uma subpirâmide em bhakti, né? Isso é confirmado na Shvetashvatara Upanishad. Tem um verso, Nitya Nityanani, Chetanash Chetananana, Ekobahunan, Yovidadati Kaman, que fala assim, existe um eterno entre todos os eternos, ou seja, ele está usando o próprio Upanishad, que é considerado pelas pessoas que buscam essa mukti, citando que existem passagens também que falam que não, né? Existe um eterno entre todos os eternos, Nitya Nityananda. Existe um consciente entre todos os conscientes, né? Chetanas, Chetananam. Eko, Bahunan, entre vários, Eko existe um, Eko Bahunan, Yo Vidadati Kaman. E esse um, né, é que satisfaz o desejo de todo mundo. Então, na própria Upanishad também fala que existe um entre vários, né? Beleza? E é interessante que ele cita a escritura que é pertinente ao outro grupo. Este e outros mantras védicos estabelecem que a diva, o eu, é eterno, e que a aniquilação da sua existência pessoal é, portanto, impossível.
né? Então, de novo, né, nós admitimos, né, os Vaishnavas, eu estou ousadamente me incluindo aqui, admitimos que você pode realmente alcançar esse estado de ficar nessa nulidade temporal, aparente nulidade temporal, mas nunca que você se funde, né, que você já é esse todo, mas é dito que você pode ficar nesse estágio de dormência. Inclusive tem até uma passagem no Bhagavatam, 10º canto, e quando Arjuna ele passa por essa região do Brahman, o que acontece? Tem uns comentaristas que falam que tem algumas divas no Brahman, né? Ou seja, imagina aquele todo, aquela luz toda e vários pontos dormentes, vários seres dormentes nessa região luminosa, né? Tanto que Jyoti também quer dizer brilho, o brilho do Brahman. Então, disse que quando Arjuna passa com Krishna, o que acontece? Diz que algumas divas, elas ficam fascinadas, apesar de elas estarem naquele estado dormente, elas ficam fascinadas pelo brilho, né, de Krishna, pelo brilho do corpo, pela beleza do corpo de Krishna. Então eles vêm para esse mundo. É legal isso aí, né? Então imagina que está todo mundo naquele torpor, né, de não sofrer, né, que o estado nirvana é aquele torpor de você não estar sofrendo, você está com a consciência quase nula ali. Só que, como os Shastras dizem que a alma ela nunca fica nula, ela sempre preserva a sua identidade. Por isso que Srila Prabhupada fala que esse estado também é temporário, mukti. Porque como a diva ela é ativa por natureza, chega um momento que ela reclama essa natureza. Ele diz que quando passam Mahavashnava, Arjuna e Krishna, elas podem vir para cá. Porque existe um atrativo maior do que elas estão acostumadas ali. Então aquilo desperta a atividade dela e ela vem para cá. Como a história de Prakashananda Saraswati Thakura, que era um personalista ferrenho em Varanasi. E ele, é interessante isso que ele não conseguia nem falar o nome de Krishna. E ele tinha vários discípulos. E o Mahaprabhu soube disso e ele ficou no cantinho. Em geral, tem um cantinho onde você lava o pé antes de entrar nos templos, né? E estava tendo uma reunião do Prakashananda com centenas de discípulos dele. E esse canto, onde lava o pé, é considerado impuro, né? Que você deixa sujeira lá. Tem muito isso na Índia, canto impuro, sabe, né? E Mahaprabhu fica nesse cantinho, sujinho. Super interessante isso, né? Que Mahaprabhu ele sempre conquista pela essa humildade. Ele não conquista pela força, né? Legal. E ele, naquele cantinho, para Prakashananda está falando com os discípulos dele, ele sente um brilho vindo desse canto que é escuro, né? Ele falou, caraca. Eu não falo caraca, não sei. Caramba. Aquele brilho dele, aquele brilho de Mahaprabhu, ele chama a atenção. Isso é muito legal, isso, né? Que ele já estava num estado muito elevado para Prakashananda Saraswati Thakura, né? Ele fascinado pelo Brahma de outro, mas ele viu um brilho maior, e ele viu que por trás desse brilho tinha uma pessoa, Chaitanya Mahaprabhu. E ele fala assim, ele conseguia falar de Chaitanya, ele não fala logo de Krishna. Ele fala assim, que sannyasi bonito, ele pensa, né? Esse sannyasi é bonito pra caramba, né? Ou seja, tem a sutileza, né, no ensinamento aí que ele é mais bonito que o brilho, mais atraente que o brilho, ele é a fonte daquele brilho, né, pessoal? Então, Prakashananda, ele fica... Inclusive, o próprio nome dele, Ananda, tem prazer em Prakasha. Prakasha é um brilho. Ele fala, o que você está fazendo? Sai desse lugar escuro. O que você está fazendo nesse lugar sujo? E dá a mão para Mahaprabhu.
Muito legal isso, né? Então, o lugar escuro era onde Prakashananda estava, ele estava pensando que estava brilhando, né? E ele traz Mahaprabhu para ele, né? E falou, então você é o Chaitanya Mahaprabhu. E Mahaprabhu explica tudo para ele, né? E ele se converte, ele vira um Vaishnava forte mesmo, como a maioria dos discípulos dele. Muito legal. Essa história é muito bonita, eu acho muito bonita, né? Mahaprabhu com aquele jeitinho dele, né? Super doce, a beleza dele que atrai. Na verdade, é a beleza que atrai. O intelecto é legal, mas quem vai te transformar é a beleza. É Sri Radharani, né? É a beleza que te transforma, né? A gente pode entender várias coisas, entende? Mas o que vai mexer com o coração é a beleza de Krishna, essa doçura de Krishna. Meu Gurudeva, uma vez, ele ia na China é meio proibido, né? Na época, então, ele foi lá e ele encontrou um monge budista, tem milhares de discípulos, e ele fez a mesma coisa que o Chaitanya com Prakasha. Ele transformou esse monge budista. Até interessante que eu fui no ano seguinte, eu falei, que história é essa? Eu não sabia ainda. Cheio de chinês na Índia. Porque como ele mudou o líder, e ele tinha milhares de discípulos, muitos discípulos viraram também vacinados. E no outro ano estava cheio de chinês na Índia. Eu falei, caramba, invasão chinesa aqui. Aí contaram a história. Na época não tinha WhatsApp, era um pouco mais lento essas coisas. Aí, pô, chinês pra caramba, né? Aí foram centenas, nessa leva, foram centenas de discípulos. Então, é isso, né? São tradicional. Continuando aqui, consequentemente, essas pessoas não aceitam Bhukti, não, desculpa, aqueles que aceitam esta conclusão entendem que a diva continua a existir como ser individual após alcançar Mukti, que é o que a gente está falando aqui. Consequentemente, elas não aceitam Bhukti nem Mukti como a meta máxima. Ao contrário, eles consideram que Bhukti e Mukti são, na verdade, divergentes metas que são estrangeiras, né? São estranhas à natureza da diva, não são naturais à diva, né? Então, se elas não são naturais à diva, não pode ser eterno, já que a diva é eterna. Todo esforço tem uma meta e os meios para alcançar isso. O resultado, né, que uma pessoa obtém, né, por esse esforço é conhecido como sadhya, meta. E a prática que uma pessoa adota para conseguir isso é sadhana, né? A gente já falou isso, né? Se você refletir profundamente, né, ele está falando para o Vrajanatha, aquele lógico, você verá que as metas das entidades vivas e os meios que elas adotam para alcançá-las são elos sucessivos numa corrente. O que é um sadhya agora, o que é uma meta agora, pode se tornar o meio, sadhana, para alcançar o objeto do novo meta e assim por diante. Se alguém adota esta cadeia de causa e efeito, eventualmente pode chegar ao final dessa cadeia. O efeito, ou sadhya, que é alcançado no estágio final é o mais elevado e a meta última, que não se torna, de novo, uma prática, né? Porque não vai existir nenhuma meta além disso, né? Então, ele está explicando que uma coisa Bhukti pode levar uma coisa a outra, né? Você usufruiu, perenel, veio para cá de novo, retornou o saco e resolveu sair desse mundo, mas ainda sair desse mundo, você está lá com a diva eterna, pode desejar vir para cá de novo e continua isso. Então, não existe um sadhya, né? Uma meta final.
enquanto tem Bhukti e Mukti. Aí eles dizem que Bhakti, como é meta final, não tem mais nada além de Bhakti, né? Só a continuidade de Bhakti em si. É bem legal isso aqui. Quando uma pessoa cruza todos esses links na cadeia de sadhya e sadhana, eventualmente ela chega ao link, ao elo final, que seria Bhakti. Bhakti, portanto, o sadhya mais elevado, porque ele é o estado eterno da diva, o estado perfeccional eterno da diva. Por isso que a gente sempre fala aqui, né, que o Vaishnavismo, ele não é uma religião, não é uma coisa que você trocaria, é a natureza do eu. Então, Bhakti, na verdade, é simplesmente você exibir, né, a natureza do eu, nada mais que isso. Bem legal isso, né? Eu contei aquela história que Srila Prabhupada estava andando assim, aquele jeito, né, queixo para cima, aquela bengala cantando a palavra. Aí, vários discípulos, né, Prabhupada ele dá umas paradas, assim, você vê os vídeos, né, às vezes ele para, olha, continua, às vezes para, fala uma coisa. E isso que dessa vez ele parou assim e falou assim: você, né, tem vários discípulos, por que você está aqui, né, na consciência de Krishna? E tal? Ah, porque isso é a melhor coisa que tem na vida. E você? Ah, a praçada é muito bom. Você, esse conhecimento é muito especial. Aí ele chegou para um e falou: por que você está aqui? Um discípulo, ele falou: porque eu gosto. Aí ele falou: muito bom, muito bom. Né? O que ele quer dizer com isso? Que é espontâneo, uma coisa espontânea, natural. Não é por causa disso ou aquilo ali, né? É porque é natural. Né? Ele sempre falava, né? O cantar do Mahamantra não é algo imposto. É uma coisa natural. Isso é muito legal. Parece meio simples, mas é bem interessante. Né? Por trás dessa afirmação tem todo esse escopo filosófico aí que a gente está falando, essa história aqui do Veda. É uma coisa da nossa natureza. Então, uma coisa é para ser espontâneo. É natural. Né? Por que você fala? É natural que a gente fala. Né? Naturalmente eu fiz isso. Né? Você não precisou pensar. Então, o eu, na verdade, não precisa pensar assim, agora vou amar. Agora. A gente sempre dá o exemplo da pessoa apaixonada, né? A pessoa apaixonada, ela não precisa ser lembrada que tem que servir o amado. Né? É natural. Eu vou me lembrar dele agora, né? Vou parar uns 5 minutos me lembrar dele, depois eu vou fazer minhas coisas. Né? Aqui a gente ainda está, como a gente está no estado antinatural, né? Vou cantar Japamala. Então, pelo menos nem assim eu consigo me lembrar. Eu vou fazer uma seva. Aí depois volto a fazer minhas coisas, digamos. Então, quando a gente chegar no estágio, né, que aquilo tudo é natural, mesmo fazendo outras coisas, você sempre se lembra do amado, como apaixonado. O apaixonado, ele não precisa de um esforço externo para se lembrar do objeto da paixão. Ele, naturalmente, como a gente já citou várias vezes aqui, ele não precisa mais de nada. É só amar. O pensamento já vem, tudo que ele quer está relacionado ao amado. Né? É natural, não precisa nenhum esforço. Isso que é legal. Né? Por isso que não é religião nesse sentido institucional. Né? Bem legal isso. Cada ação na vida humana é um elo na corrente de sadhana em sadhana, ou seja, de causa e efeito. A seção karma dessa cadeia consiste em muitos links juntos. Quando uma pessoa progride além disso, né, outras séries de elos formam outra seção chamada jnana. Finalmente, a seção Bhakti começa onde a seção jnana acaba. Essa meta final da corrente desculpa, a meta final da corrente de karma é bhukti. A meta de jnana é mukti, ou seja, esse elo final. E o sadhya da corrente de bhakti é prema bhakti. Se uma pessoa refletir sobre a natureza
do estado perfeccional da diva, ela vai concluir que Bhakti é tanto sadhana quanto sadhya. Ou seja, tanto a prática como a meta. Elas vão se misturar nesse sentido. Como a gente falou, é natural. Então, você fazer é natural, você fazendo já é sua meta. Qual que é a sua natureza? Karma e Jnana não são a prática e a meta finais, somente estágios intermediários. Então, acaba aqui a charla, né, a fala de Babaji, Raghunath Dasa Babaji, e fica uma coisa bem interessante, que às vezes muita gente acha que você precisa fazer isso para chegar a Bhakti. Precisa passar por karma, depois por jnana, e depois Bhakti. Muitas vezes acontece, mas não é uma condição sine qua non. Ou seja, não é uma coisa obrigatória, porque senão Bhakti dependeria desses dois fatores. Então, muita gente acha isso. Isso acontece, como a gente viu no caso de Dhruva Maharaj, que a gente falou e tudo. Ele passou por esses estádiozinhos aí, né? E sempre misturados com Bhakti, como Raghunatha Dasa Babaji Maharaj vai falar mais tarde. Mas não é uma coisa obrigatória, porque ela pode ter, isso pode acontecer, Bhakti pode surgir como quiser, né? Que ela é só tanta, como a gente sempre fala aqui, ela é livre. Se não dependeria de algo. Se ela dependesse de algo, ela estaria sujeita a esse algo. E esses algos que a gente falou são inferiores. Peraí. O superior não depende do inferior. Né? Beleza? Então, só para não deixar mais claro. Assim. Aí o Vrajanatha, ele vai falar. Existem muitas afirmações proeminentes nas Upanishads que não estabelece que Bhakti é suprema, ou que é a meta última disso aí. Né? É dito, ele vai citar Brihad Aranyaka Upanishad. Kena kam pashet. Quem devemos ver? É a tradução, tá? Quem eles verão e por quais meios? Também é dito na mesma Brihad Aranyaka Upanishad. Aham Brahmasmi, eu sou Brahma, que são um dos 4 Mahavakyas de Shankaracharya, as grandes afirmações de Shankara. Né? Cita também Aitareya Upanishad, Pranyanam Brahma, ou seja, consciência é Brahma. E ainda a Chandogya Upanishad, Tattvam Asi Shvetaketu. Essa é uma conversa com Shvetaketu. Ketu, na verdade, Shvetaketu. Está na Chandogya Upanishad, mas tem no Kena Upanishad também isso. Enfim. Então, Shvetaketu, você é Brahma. Considerando todas essas afirmações, por que está errado considerar Mukti quanto a meta suprema? Beleza? Então, a Vrajanatha, que é um expert também do Nyaya e essas coisas, fala, vem cá, mas tem essas afirmações tal. Ele já explicou, mas ele vai explicar de novo, né? O Raghunatha já falou sobre isso, mas ele vai ser mais contundente. Não sei. Babaji fala assim, olha, eu já expliquei que existe muitos diferentes tipos de sadhya de acordo com as diferentes tendências, né? Uma pessoa não pode aceitar a validade de mukti enquanto ela tem um desejo por bhukti. E muitas afirmações no Shastra são escritas para pessoas desse nível. Por exemplo, no Apastamba Shrauta Sutra, esse tirou do fundo do baú, fala assim, Akshayan Havai Chaturmasya Yajinaha. Aqueles que observam o voto de Chaturmasya obtêm residência eterna no céu, em Swarga. Né? Isso significa que Mukti é uma meta inútil? Né? Os karmis não podem descobrir
as recomendações dos Shastras para Mukti. Porém, aqueles... Mas isso significa que Mukti não está descrito nos Vedas, né? Ou seja, o Prabhupada também dava exemplo de uma pessoa que pega um livro de física, mas ele tem um estudo bem basicão. Ele não entende mais nada, só entende aquilo ali, que está no livro, que ele pode alcançar. Né? Pegar matemática, eu fico só na soma, subtração, equação, já não me lembro. Então, eu falei, ó, o livro fala sobre isso e isso, o resto eu não sei, nem vi. Então, da mesma forma, o Veda, né? De uma forma óbvia, mais sutil. Você pega aquilo ali, você tem a única habilidade que você tem, a capacidade de entender aquilo ali, você fala, pô, esse aqui. A gente citou a Bhagavad Gita. Uns poucos rishis sábios recomendam o caminho de karma. Desculpa, uns poucos rishis que recomendam o caminho de karma mantêm que a renúncia é somente prescrita para aqueles que são incompetentes, né? E que aqueles que são competentes devem realizar karma. A gente encontra também aqui, né, um exemplo menor, que fala, cara, a pessoa que procura a religião, não sei o que lá, é porque se frustrou na vida, não consegue, então vai procurando. E eles falam isso, né, que as pessoas que são incompetentes em obter as coisas materiais, eles renunciam. Eles procuram o caminho da renúncia. Falam, quem é competente mesmo vai lutar para ficar bem na vida, né? Eu sou rico, Deus é rico, eu também sou filho dele, então tem que ser rico também. É parecido um pouco com a teologia da prosperidade, né? Mas ele até fala que são poucos, uns poucos sábios. Isso, na realidade, não é verdade. Essas instruções são dadas a pessoas nos níveis muito baixos de avanço espiritual, a fim de promovê-los a sua fé nas suas posições respectivas. Elas acabam tendo fé no Shastra. E aí, quem sabe, lá mais tarde, pode ganhar um upgrade, né? É inauspicioso para as divas negligenciar os deveres pelos quais eles são responsáveis. Se uma pessoa leva a cabo o seu dever com plena fé que eles são apropriados para seu nível presente, né? Essa pessoa facilmente tem acesso a um nível mais elevado de qualificação. Ou seja, se ela faz tudinho ali, certinho, por isso que ele fala do Varnashrama Dharma. Se você segue o Varnashrama Dharma de uma forma perfeita, você tem um upgrade. Você começa a entender um pouco melhor essas coisas. Mas, de novo, não é uma condição única, necessária para Bhakti. É bom, né? É que nem a gente fala assim de Sattva. Tamas, Rajas e Sattva. É óbvio que é melhor você estar em Sattva, ter mais elementos sáttvicos na sua vida. Mas isso não é uma condição que você vai realmente ter Bhakti. O cara vai ter... Não. Né? Inclusive, muita gente fala, o cara faz yoga, é vegetariano, tem mais tendência a Bhakti. Não necessariamente. Às vezes até o contrário. Né? De novo, né, eu fico ali muito na recepção lá do templo, tem a loja, né? E acabo conversando com muita gente, e às vezes as pessoas, quando já vêm com, às vezes, um avanço espiritual, digamos assim, mas é levado muito mais difícil do que a pessoa que vem vazia, que não tem nenhum preconceito, né? Especialmente esse pessoal de Mukti. Eles já tem aquela ideia formada ali, né? São vegetarianos, são cheios de boa qualidade, mas eles não conseguem entender, às vezes, que Krishna é forma também. Você está falando a mesma coisa que a gente, é tudo a mesma coisa. Então, e eles estão em Sattva, muito mais em Sattva. Então, de novo, não é uma condição necessária. Né? Pode ajudar, pode, né? Mas não é necessária. Senão, de novo, a gente cai naquela esparrela
de que Bhakti necessita de algo que seja inferior. Isso fique bem entendido, né? Que às vezes confunde um pouquinho. Consequentemente, as prescrições nos Vedas promovem esse tipo de fé, né? Que promove esse tipo de fé não devem ser condenadas. Ao contrário, se uma pessoa condena tais prescrições, ela está, assim, ela pode cair nessa posição, da sua posição. Todas as divas que alcançaram a elevação nesse mundo fizeram isso por aderir estritamente aos deveres pelos quais eles estão qualificados. É interessante isso. Uma vez um rapaz frequenta lá o templo e tudo, ele veio reclamar para mim, ficam me empurrando, querendo que eu seja iniciado, querendo que eu... Eu não quero isso. E deixo bem claro, eu gosto de ficar lá, ele ajuda, pererel. Não quer, deixa ele, né? Então, ele gosta um pouco mais de mim, né? Tem mais relação, porque eu não insisto. Tá bom, se o cara tá lá, ele ajuda, faz coisa, canta. Não quer usar cordão, não quer nada disso, não quer usar canto, não quer guru. Tá de boa, irado. Deixa o cara. Não tem que ficar empurrando ninguém. O cara, às vezes eu conheço pessoas que ficam assim nessa há anos, mais que muito demais. Eu nunca disse nem nada e tá lá, anos e anos, a pessoa frequentando, vai. Deixa ele, tranquilo, tá bom demais. Né? Tem que ficar empurrando. Se você empurrar, o cara vai embora até. Ele fala, né? Para que isso, né? Então, não é legal fazer isso com as pessoas. Não tem naquilo, não está naquilo ali. Virado. Né? Você gostaria de ser pressionado? A gente não gostaria, né? Então, a gente não gosta de pressionar as pessoas e acaba, de novo, espantando, né? Então, o nosso papel é deixar a pessoa à vontade, atrair, tranquilo. Quando é que está aqui? Eu vou até esse final aqui desse parágrafo. Jnana é, na verdade, superior a karma porque ele gera mukti. Todavia, os shastras que discutem a competência para karma louvam karma de uma forma mais elevada e não substanciam a preeminência de jnana. De forma similar, aonde os shastras discutem sobre a supremacia de jnana, eles encontram todos os mantras que você mencionou que louvam mukti. Contudo, assim como a capacidade, a elegibilidade para jnana é superior àquela de karma, a elegibilidade para bhakti é superior ao de jnana. Mantras tais como Tattvanasi, Aham Brahmasmi, que foram citados, louvam a liberação impessoal e eles fortalecem a fé daqueles que procuram seguir o caminho pelo qual eles são qualificados. Por essa razão, não é errado estabelecer a eminência de jnana. Contudo, jnana não é meta máxima, né? Não é o sadhana máximo, chamado... Então, ou seja, a mukti não é a meta a ser alcançada porque justamente ela não para, ela pode sair daquele estágio. Então, não para, né? Não é, como ele falou, não é o link final dessa cadeia. Os mantras védicos estabelecem que a conclusão, né, que é o final de tudo, a conclusão é que Bhakti é o sadhana e Prema Bhakti é o sadhya. Então, está tudo tranquilo. A gente para por aqui, que aí depois ele vai falar mais sobre isso, vai fazer mais perguntas, a gente vai entrar com o Brajanata. E segunda-feira tem mais. A Neida, Jai Radhe Neida Ji. Vasana Nandini, Neida, indo para Bar, Ananta Krishna. Tá todo mundo aí. Haribol, gratidão.
Jai Boa Shri semana. Radhe. Para você Hare Krishna. também. Estude Java Dharma. Tem PDF no peerback.com. É sempre legal. Gratidão, Mahakala Prabhu. também fala, né? Mahakala também fala do Java Dharma aos domingos, aos sábados. Eu estava lendo. Então é legal, que aí tem 2 dias. E com visões talvez um pouquinho diferentes, né? Nesse sentido. Não visão diferente, mas ângulos diferentes da mesma coisa. Ok, então Prabhu pode ser homem e mulher, tá, gente? Jai Shri Radhe. Hare Radhe. Haribo. Jai Shri Radhe.